Você quer poder? Quer respeito? Quer ser ouvido sem precisar gritar? Quer entrar no ambiente e que as pessoas percebam sua presença antes mesmo de você dizer uma palavra? Pois saiba, isso não vem da sua roupa, do seu tom de voz ou da sua posição no crachá. A verdadeira autoridade não grita. Ela não precisa, porque ela vem de outro lugar. E quando você entende isso, tudo muda. A forma como você anda muda. A forma como você fala, pensa, se posiciona. E principalmente, a forma como o mundo reage a você. Vivemos em uma era barulhenta. Gente falando alto, ostentando conquistas vazias, tentando impressionar com seguidores, títulos ou bens materiais. Mas o curioso é que, quanto mais barulho uma pessoa faz, mais ela denuncia sua fragilidade interior. Nietzsche dizia: "O que me preocupa não é que você mentiu, mas que, a partir de agora, não poderei mais confiar em você." O mesmo vale para quem simula autoridade. Você até pode enganar por um tempo, mas o mundo sente. As pessoas percebem. O inconsciente coletivo capta, porque a autoridade de verdade é como um campo magnético invisível, e só pode ser gerada por quem construiu algo dentro de si. A psicologia já comprovou que o ser humano responde mais à segurança emocional do que à força bruta. Um cérebro em alerta busca instintivamente figuras de liderança confiável, não dominante. E o que transmite essa confiança? A coerência interna, a capacidade de se manter centrado quando tudo está em caos, a voz firme sem precisar elevar o tom, a clareza moral que dispensa justificativas. Mas por que tanta gente ainda acredita que precisa ser agressiva, assertiva ao extremo ou até rude para ser respeitada? Porque confundimos autoridade com poder momentâneo. Vemos chefes que humilham funcionários e pensamos: ele é respeitado. Mas não é respeito, é medo. E medo não gera autoridade duradoura. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Mas ele também alertou: o medo deve ser controlado, calculado. Quando você baseia sua autoridade apenas no medo, ela rui assim que o cenário muda. E o mundo muda rápido. Na vida moderna, vemos isso o tempo todo. Aquele gerente que grita nas reuniões. O influenciador que ostenta uma imagem de sucesso, mas desmorona em silêncio. A pessoa que exige obediência, mas não consegue nem controlar os próprios impulsos. Porque a autoridade real é autorregulação. É domínio sobre si antes de querer dominar os outros. Como diria Epicteto, o filósofo estoico, ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Você já reparou como algumas pessoas conseguem silenciar uma sala com o simples ato de entrar? Elas não são necessariamente as mais bonitas, mais ricas ou mais falantes. Mas há algo nelas. Um peso, uma presença. É isso que estamos buscando aqui. A autoridade que nasce do silêncio, da integridade, da consciência. Algo que só pode ser construído e nunca comprado. E aqui entra a neurociência. O cérebro humano responde com mais atenção e respeito a estímulos de segurança do que a estímulos de ameaça. Quando uma pessoa demonstra calma, domínio emocional, postura aberta e coerência verbal e não verbal, o cérebro do outro ativa redes de confiança. Você literalmente se torna mais persuasivo, mais respeitado, mais seguido, sem precisar de uma única palavra agressiva. Isso também explica por que pessoas que cultivam um senso de propósito e autoconhecimento profundo desenvolvem naturalmente essa aura de autoridade. Elas não estão tentando provar nada, elas simplesmente são. E o mundo percebe. Nas redes sociais, por exemplo, o que realmente engaja a longo prazo não é o grito, mas a consistência, a clareza, a coragem de ser verdadeiro em um mar de máscaras. Os perfis que permanecem relevantes não são os mais barulhentos, mas os mais autênticos, aqueles que não precisam dizer, me respeite, porque já vivem de um modo que inspira respeito. É claro que vivemos em um mundo onde aparências ainda contam, mas aqui está o ponto. O que é visível só se sustenta se estiver apoiado no que é invisível. A árvore só cresce se tiver raiz.
A voz só ecoa se tiver verdade. A presença só impõe se tiver integridade. Carl Jung dizia que a persona, a máscara social que usamos, é necessária, mas se ela for tudo o que temos, somos vazios. E o vazio não sustenta autoridade. A verdadeira influência nasce quando você alinha a persona com o self, o seu eu mais profundo, consciente e desperto. E isso exige trabalho interno. Exige confrontar sombras, recalibrar valores, abrir mão da necessidade infantil de aprovação. A autoridade não vem de falar alto, mas de saber o que dizer. E quando o silêncio fala mais do que palavras. Não vem de impor, mas de inspirar. Não vem de controlar os outros, mas de dominar o próprio ego. E esse domínio não é ensinado nas escolas, nos MBAs, nem nos cursos de liderança. Ele é conquistado na solidão, na observação silenciosa, nos momentos em que você escolhe a calma em vez do impulso, a verdade em vez da conveniência, a coerência em vez da performance. Por isso, toda vez que alguém tentar impor autoridade pelo grito, pela intimidação ou pela ostentação, lembre-se, quem tem real poder não precisa provar. E quem precisa provar, não tem. A autoridade real é como a gravidade. Você não vê, mas sente. Se você quer ser essa pessoa, não busque fórmulas externas. Comece olhando para dentro. O mundo já está cheio de vozes. O que falta são presenças. Você já percebeu como muitos líderes, palestrantes ou até pessoas próximas que admiramos não são necessariamente as mais técnicas ou experientes, mas as mais conectadas com aquilo que falam? Isso não é coincidência. É que a autoridade verdadeira emana quando há alinhamento entre discurso e vida. E esse alinhamento só existe quando a pessoa tem coragem de olhar para dentro, confrontar sua própria incoerência e, sobretudo, sustentar a verdade, mesmo que doa. Muitas pessoas querem autoridade, querem respeito, mas não estão dispostas a pagar o preço. Porque sim, existe um preço para ser uma autoridade de verdade. Não é gritar, não é mandar. É carregar responsabilidade moral. É viver de forma tão coerente que você se torna um espelho que incomoda. Não porque aponta o dedo, mas porque reflete o que o outro ainda não está pronto para ver. Sêneca dizia: é mais honroso ser vencido pela verdade do que vencer pela mentira. Em um mundo viciado em aparências, ser verdadeiro se tornou um ato de rebelião. E essa rebelião silenciosa, essa firmeza tranquila, é o que constrói respeito real. A pessoa que inspira não é a que se coloca acima dos outros, mas a que vive de tal forma que os outros querem se elevar para acompanhá-la. No mundo corporativo, por exemplo, vemos diariamente a diferença entre chefes e líderes. O chefe usa o cargo como escudo. O líder usa o exemplo como espada. Um impõe, o outro influencia. Um busca submissão, o outro cultiva admiração. E essa admiração nasce do quê? Daquilo que não se ensina em treinamentos. Integridade, caráter, postura, clareza emocional. É a diferença entre um profissional que apenas executa e outro que é seguido mesmo quando não está presente. Há estudos da psicologia que mostram que o ser humano é magnetizado por figuras que demonstram confiança tranquila. Não arrogância, confiança. E essa confiança não é um estado de espírito artificial, mas o reflexo de quem sabe quem é, do que abre mão, do que carrega, do que valoriza. Essa é a autoridade que não precisa falar alto, porque seu simples existir comunica. Mas é aqui que a maior parte das pessoas tropeça. Querem essa presença, mas pulam o processo. Querem respeito, mas ainda vivem para agradar. Querem firmeza, mas evitam o confronto interior. Jung dizia que até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. A autoridade que o mundo reconhece é a mesma que o seu inconsciente já respeita. Se você não se respeita, ninguém vai. É por isso que muita gente grita, porque sente que se não fizer barulho, será ignorada. Mas ser notado não é o mesmo que ser respeitado. Há uma diferença profunda entre chamar atenção e marcar presença. Crianças chamam atenção. Homens e mulheres com autoridade marcam presença. E essa presença é silenciosa, mas transformadora.
Na era das redes sociais, onde todo mundo quer ser visto, o paradoxo é claro. Quanto mais barulho você faz para ser percebido, mais vazio você se torna. É como um tambor oco, ressoa alto, mas não sustenta nada. Já viu alguém realmente poderoso implorar por likes? Já viu um sábio implorar por atenção? Eles simplesmente existem. E sua existência, por si só, é um farol para quem está atento. Mas atenção, essa presença não é arrogância, não é frieza. Pelo contrário, é calor que não queima, firmeza que acolhe. A autoridade verdadeira é como uma árvore, enraizada, firme, imponente, mas também sombra para os que se aproximam. Quem impõe medo repele, quem impõe respeito atrai. E esse respeito nasce da verdade silenciosa que emana do seu modo de viver. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O porquê de alguém com autoridade é tão profundo que ele suporta crítica, solidão, rejeição, porque sabe que a coerência consigo mesmo vale mais que qualquer aplauso externo. Ele não se molda para caber, ele cresce até não caber mais no molde. E é exatamente por isso que o mundo se curva. Nos relacionamentos também vemos isso. A pessoa que se conhece, que sabe o que tolera e o que não aceita, que fala pouco, mas carrega peso no olhar. Essa é a que comanda a dinâmica, mesmo sem controlar nada. Porque a autoridade emocional é isso. Você não manipula, você não implora, você não se anula, você apenas é. E isso basta. No ambiente familiar, é comum confundirmos autoridade com autoritarismo. Quantas vezes um pai ou mãe gritou, bateu na mesa, forçou o respeito? Mas anos depois, os filhos lembram com mais reverência daquele olhar silencioso, daquela frase calma dita na hora certa, daquela postura firme que não precisava levantar a voz. A voz pode falhar, a presença não. Na vida espiritual, isso é ainda mais visível. Os mestres mais respeitados não são os que falam mais, são os que vivem o que pregam. Gente que inspira só de estar presente. Porque o espírito humano reconhece a verdade, mesmo quando o ego tenta negar. E essa verdade tem uma vibração. Você sente. É o que chamamos de autoridade moral. Aquela que não se compra, não se herda, não se aprende, se conquista. Dia após dia, escolha após escolha, silêncio após silêncio. A neurociência mostra que o cérebro humano confia mais em pessoas emocionalmente estáveis. Quando você projeta calma, consistência e clareza, ativa sistemas neurais no outro que sinalizam segurança. Ou seja, o verdadeiro poder está no seu controle interno. Quem controla os próprios impulsos controla o ambiente. Quem domina a si, domina a situação. Mas isso exige um trabalho invisível. Um processo contínuo de autoobservação, de contenção, de maturidade emocional. A maior autoridade que você pode exercer na sua vida é a de dizer não para si mesmo quando necessário, de calar quando o ego quer reagir, de sustentar a dignidade quando o orgulho quer atacar. E aqui está a virada. O mundo respeita mais quem respeita a si mesmo. Isso vale em todos os contextos: profissional, pessoal, amoroso, espiritual. Quem se conhece, se posiciona com elegância. Quem se respeita, se comunica com firmeza. Quem se domina, impõe sem forçar. E é por isso que o verdadeiro líder é aquele que lidera pelo ser, não pelo parecer. Então, antes de tentar convencer o mundo de que você merece respeito, convença a si mesmo. Pare de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Você não precisa falar alto para ser ouvido. Precisa apenas estar tão inteiro que sua própria energia se encarrega de comunicar. A autoridade que transforma não é a que se impõe, mas a que permanece. Não é a que domina, mas a que inspira. Não é a que exige, mas a que desperta. Você chegou até aqui porque sente algo. Algo que não se explica, mas pulsa. Um chamado, um incômodo. Uma certeza silenciosa de que há mais dentro de você do que o mundo jamais viu. E essa é a semente da autoridade real. O reconhecimento de que seu valor não depende de ninguém fora.
de que o mundo externo só reflete a ordem ou a desordem que existe dentro. Ponto. Mas atenção, isso não é autoajuda barata. Isso é realidade crua. Autoridade começa quando você para de terceirizar sua dignidade. Quando para de esperar que o mundo reconheça um valor que você mesmo ainda não assumiu. Porque ninguém pode te dar o que você não decidiu ser. A grande armadilha da autoridade moderna é a ilusão do palco. A crença de que para ser respeitado você precisa ser visto, precisa se expor, precisa se vender. Mas você não é um produto. Você é uma presença. E presença não se força, se constrói. Com base, com silêncio, com escolhas conscientes, com disciplina interna. Platão dizia que a maior vitória é conquistar a si mesmo. E essa é a guerra que poucos estão dispostos a lutar. Porque é uma guerra que não tem plateia, não tem aplauso. Ninguém vê quando você escolhe o silêncio ao invés do ataque. Quando você recusa uma oportunidade porque fere seus valores. Quando você assume um erro antes que ele te consuma. Mas são essas pequenas batalhas vencidas longe dos olhos do mundo que moldam a verdadeira autoridade. Na vida moderna, ser íntegro virou um ato revolucionário. Em um mundo que te estimula a mostrar, a gritar, a competir, manter-se firme nos próprios princípios é nadar contra a corrente. Mas quem tem raiz não precisa se mover ao sabor do vento. Quem tem clareza não precisa de aprovação. E quem tem paz consigo mesmo impõe respeito até no silêncio. Veja os grandes líderes da história, os que mudaram o rumo do mundo. Martin Luther King, Mandela, Gandhi. Nenhum deles começou gritando. Eles começaram com convicção, com firmeza interna, com uma clareza de propósito que atravessava qualquer oposição. Eles não pediram autoridade. Eles encarnaram uma verdade tão poderosa que o mundo não teve escolha se não ouvir. É claro que isso não é fácil. Viver com autoridade interior é muitas vezes solitário. Porque você vai perder amigos que só estavam ao seu lado enquanto você se calava. Vai incomodar colegas que preferem a zona de conforto da mentira. Vai desafiar sistemas que se alimentam da sua submissão. Mas é o preço da liberdade. E a liberdade, como dizia Viktor Frankl, é o último dos poderes humanos. Na prática, isso significa que a autoridade verdadeira não é sobre quantas pessoas te seguem, mas sobre quantas seguem seu exemplo quando você não está olhando. Não é sobre impactar multidões, mas transformar dinâmicas silenciosas em sua casa, seu trabalho, sua comunidade. É ser o tipo de pessoa que não precisa mandar calar a boca, porque quando fala, todos escutam. Em termos psicológicos, é o chamado efeito da coerência moral. O cérebro humano responde com admiração quando percebe consistência entre valores, atitudes e decisões. É algo quase automático. Você respeita quem vive o que prega e despreza, mesmo inconscientemente, quem encena uma autoridade sem estrutura. Esse respeito silencioso é o que abre portas, é o que cria oportunidades, é o que constrói legados. Não é rápido, não é imediato, mas é sólido. E é por isso que a autoridade real nunca é fruto de performance, mas de presença. Nunca é conquistada no grito, mas no tempo. Nunca é uma conquista para mostrar, mas para sustentar. Você pode começar agora. Não precisa esperar aplausos. Não precisa de um cargo, de um palco, de 1 milhão de seguidores. Só precisa de uma decisão. Viver como alguém que já é digno do respeito que deseja. Falar como quem sabe que suas palavras carregam peso. Agir como quem sabe que está sendo observado. Não pelos olhos dos outros, mas pelos próprios princípios. É possível sim conquistar poder, influência, reconhecimento, sem abrir mão da alma. Mas isso exige uma revolução interior, e toda revolução verdadeira começa no silêncio. No momento em que você decide que não vai mais gritar para ser ouvido, vai, simplesmente, viver de forma tão coerente, tão centrada, tão poderosa, que o mundo vai se calar para escutar. Porque no fim,
A autoridade não vem de falar alto, vem de não precisar. Vem de ser tão inteiro que o mundo te reconhece antes mesmo de você se apresentar. Vem de um tipo de paz que impõe, de um tipo de integridade que ecoa, de um tipo de firmeza que transforma tudo ao redor. E essa autoridade ninguém pode te dar. Ela nasce quando você para de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Se eu te dissesse que a autoridade mais poderosa não é aquela que muda o comportamento de alguém, mas a que muda a consciência, que não está em liderar um time ou ter milhões te seguindo, mas em transformar silenciosamente a atmosfera de um lugar apenas com a sua presença. A autoridade real é alquimia. Ela transmuta tensões em clareza, conflitos em escuta, egos em serviço. Você já percebeu que há pessoas que, quando estão por perto, você sente vontade de ser melhor, de falar com mais cuidado, pensar com mais profundidade, agir com mais consciência? Isso não é medo, é influência sutil. Uma autoridade que não vem do julgamento, mas da elevação. É o tipo de energia que diz: não preciso te convencer, só preciso ser. Essa autoridade não se aprende em fórmulas de marketing pessoal. Ela não se simula com roupas caras ou frases prontas. Ela emerge. Ela cresce de dentro para fora. Ela é regada com silêncio, com introspecção, com o enfrentamento das próprias sombras. Jung nos ensinou que enquanto a sombra não for reconhecida, ela será projetada no mundo como crítica, culpa, dominação. E é justamente quando você acolhe a sua sombra, sem medo, sem fuga, sem maquiagem, que se torna uma autoridade íntegra. Nos bastidores da vida, nos lugares onde ninguém vê, é onde nasce essa força silenciosa. Nos dias em que você escolhe manter a palavra que prometeu a si mesmo. Nos momentos em que poderia tirar vantagem, mas escolhe o caminho reto. Nas ocasiões em que poderia se impor, mas escolhe escutar. A autoridade não é poder sobre os outros. É o poder de não precisar dos outros para validar quem você é. Em um mundo narcisista, a pessoa que não precisa se exibir se torna magnética. Porque enquanto todos estão ocupados tentando parecer algo, ela já é. Enquanto todos estão buscando reconhecimento, ela está plantando coerência. E enquanto todos estão competindo para aparecer, ela cresce em silêncio. E de repente, é impossível ignorá-la. Há algo quase espiritual nesse tipo de autoridade. Não religiosa, espiritual. Porque ela se conecta com o que há de mais profundo no outro. Ela não se comunica apenas com palavras, mas com vibração. E essa vibração é a do compromisso com a verdade. Não uma verdade absoluta imposta, mas uma verdade vivida, que se atualiza a cada gesto, a cada decisão, a cada renúncia silenciosa. O filósofo francês Blaise Pascal dizia: o coração tem razões que a razão desconhece. E é exatamente isso que sentimos diante de alguém com autoridade interior. Não sabemos explicar por que o respeitamos. Apenas sentimos. Porque o coração reconhece aquilo que a mente ainda está tentando entender. Que ali há alguém inteiro, e que inteireza é raridade. E aqui está um paradoxo poderoso. Quanto mais você precisa provar que alguém, menos autoridade você tem. Porque a verdadeira autoridade é resultado da renúncia. Renúncia ao ego inflado. Renúncia ao aplauso imediato. Renúncia à necessidade infantil de controlar tudo. A autoridade mais forte é a que vem do vazio fértil, não da rigidez do orgulho. Você pode notar isso nos maiores mentores que cruzam nosso caminho. Eles não têm pressa, não disputam espaço. Eles habitam o tempo com presença. Cada palavra que dizem carrega peso, porque não vem do desejo de impressionar, mas da vivência. E vivência é algo que nenhum diploma substitui, nenhum curso ensina. Só o tempo, o erro e a honestidade com a própria alma. Na neurociência, já se sabe que estados de coerência emocional, quando sentimentos, pensamentos e atitudes estão em harmonia, ativam áreas do cérebro ligadas à empatia, influência e confiança. Ou seja, você não precisa forçar nada. Quando você é coerente, seu próprio corpo comunica isso. Sua linguagem corporal, seu olhar, sua voz, tudo vibra no mesmo tom. E o mundo responde. E o mais fascinante, essa autoridade silenciosa contagia.
não com força, mas com exemplo. Ela inspira sem ensinar. Ela ensina sem falar. Ela transforma sem fazer alarde. E quando você começa a viver assim, percebe que a autoridade que você buscava lá fora, o tempo todo, estava esperando por você dentro. É por isso que líderes de verdade não são apenas ouvidos, são sentidos. Suas decisões carregam peso porque foram pensadas com profundidade. Suas palavras ecoam porque vêm de um silêncio habitado. Sua presença organiza, não pela força, mas pela direção interior que carregam. E isso é raro. E por ser raro, é precioso. Nas relações pessoais, esse tipo de autoridade se manifesta como um amor que não se submete e nem domina. É um amor com coluna ereta, que acolhe, mas não se anula, que escuta, mas não se apaga, que oferece presença, mas exige reciprocidade. Porque a autoridade emocional também é isso, saber o seu valor e se recusar a negociar sua essência por migalhas de atenção. Na prática, a construção dessa autoridade exige rituais diários. Não rituais místicos necessariamente, mas decisões intencionais. Meditar antes de reagir, escutar antes de julgar, respirar antes de explodir, escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. A cada escolha assim, você envia uma mensagem para si mesmo: eu me respeito. E quanto mais você se respeita, mais o mundo aprende como deve te tratar. No fim das contas, tudo se resume a isso: presença. Presença com consistência. Presença com propósito. Presença com humildade. A autoridade real é silenciosa, mas não passiva. É firme, mas não rígida. É amorosa, mas não permissiva. É a união entre força e sabedoria, entre ação e contemplação, entre o que se mostra e o que se guarda. E é por isso que tão poucos alcançam essa autoridade, porque ela exige morrer para o ego todos os dias, exige abrir mão do personagem, exige confrontar os próprios medos sem terceirizar a culpa, exige viver com a coragem de ser inteiro, mesmo que isso custe tudo aquilo que você pensava precisar para ser alguém. Mas quando você chega lá, algo muda, não no mundo, em você, e o mundo apenas responde. Você deixa de pedir respeito, porque passou a ser respeitável. Você deixa de buscar validação, porque passou a se validar. Você deixa de tentar ser alguém, porque passou a habitar quem já é. E nesse instante, silencioso, sereno, transformador, você se torna uma autoridade.